Abra sua Bíblia comigo, meu querido amado irmão. Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Versículo 25 em diante. Um texto muito conhecido da amada igreja. Hoje nós vamos dar continuidade à série de pregações falando sobre amor. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim o texto sagrado. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Um homem descia quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma entrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Senhor meu Deus, te louvamos por essa porção da tua palavra. E te pedimos, Senhor, mais uma vez, fala conosco. Nos dar o discernimento exato, aquilo que o teu Espírito Santo tem para nós, para que nós possamos colocar em prática. E assim, Senhor Deus, possamos ter a vida eterna. Amém e amém. Pode tomar seu assento. Queridos, desde o início desse mês nós estamos falando sobre amor. Já nos foi dito exatamente do amor de Deus para conosco. Eu lembro muito bem, eu recordo muito bem dessa mensagem, quando o pregador falou das ações de Deus, desde os primórdios, desde a criação do mundo, em favor do homem, de tamanhas atitudes e de tamanhas ações que refletem esse amor de Deus para conosco. Deus cuidando sempre do homem, trazendo livramento, trazendo provisão, demonstrando poder, milagres, fazendo prodígios e maravilhas em favor da humanidade. Logo em seguida, nós também, no segundo domingo desse mês, nós ouvimos uma mensagem falando do amor do homem para com Deus. Como nós devemos amar o nosso Deus. E o pregador foi muito enfático quando nós devemos conhecer nosso Deus. Foi falado disso aqui
mais cedo, conhecer dos atributos da sua palavra e colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Deus. Assim nós estamos demonstrando o nosso amor para com Deus. Assim o homem realmente ama, né, o seu Criador, o seu Deus. Hoje nós vamos estar falando do amor do homem para com o seu próximo. E essa mensagem ela vai ser dividida em duas etapas, né? Ela foi dividida em duas etapas. Do próximo amigo, do próximo irmão. E no domingo que vem, você vai ouvir a mensagem do amor ao próximo, daquele dito como inimigo, daquele que se levanta contra você, né? Hoje então eu vou estar puxando a sardinha só para o meu lado, tá bom? Hoje nós vamos estar falando do amor ao próximo, de como nós devemos amar o próximo, de como nós devemos amar aqueles que nos rodeiam, que nos cercam, que fazem parte da nossa convivência, seja um parente, seja um amigo, né? Seja um irmão de igreja, seja alguém do trabalho, enfim. Então nós vamos estar aqui meditando, porque aqui o Senhor, Ele conceitua exatamente quem é o nosso próximo. E realmente do porquê que nós de nosso Deus. Aqui está algo que nós já devemos, que já deve chamar a nossa atenção. Nós já devemos meditar sobre isso. Nós recebemos o dom da salvação, essa dádiva maravilhosa, simplesmente pela graça de Deus. Não há nada que eu e você venhamos fazer para que nós possamos receber a vida eterna. Isso não vem de nós. Isso vem de Deus. Isso nos é dado de graça. E isso é um favor imerecido. Mas aquele homem, ele indaga o Senhor dessa forma, e o Senhor lhe responde com uma outra pergunta. Nós já fizemos uma reflexão aqui mais cedo, né? Sobre o que nos comove, o que nos emociona. Interessante isso. Hoje eu me emocionei muito, viu, pastor? Hoje eu perdi meu celular 2 vezes. Me emocionei demais hoje. E hoje você perde um celular, você fica triste, né? Tá aí uma coisa que me emociona, pastor. Vi hoje, ó. Perdi meu celular, me emocionei. Né? Como? Não chega tanto. Tá bem. E o Senhor me deu a graça de encontrar por 2 vezes. Eu até falei para Benaia, hoje eu me sinto como aquela mulher que perdeu a sua dracma, né? A dracma perdida. E ela encontrou e ela festejou, e eu estou festejando aqui. Em casa eu estou compartilhando essa alegria com os amados irmãos. Porque, irmãos, é triste hoje em dia perder um celular, né? Não é por nada não, você tem aplicativo de banco, né? Você tem coisas aqui, tem até dinheiro da igreja no meu celular, viu, irmãos? Do PicPay que nós usamos, né? Não, dá para resgatar, a gente sabe, né? Ainda tem isso. Não quis entrar nesse mérito, né? Mas enfim, irmãos, eu estou alegre, né? E me emocionei hoje por conta disso. Alegre, né? Porque o Senhor, Ele nos providencia. Às vezes nós entramos em apuros, mas o Senhor, Ele providencia o escape. A Bíblia fala disso, né? O Senhor, Ele providencia o escape. Hoje foi um dia bem atípico, bem interessante. Mas enfim, aquele homem passa a indagar o Senhor dessa forma. Ele estava interessado ou queria saber sobre a questão da vida eterna. E o Senhor lhe responde: como você lê? O que você entende da palavra realmente de Deus? Como é que está escrito? O que você deve fazer realmente para herdar a vida eterna? E aqui está um ponto interessante para a nossa reflexão. Hoje, como você se sente hoje? Nós estamos esperando temos a doce esperança, né, de um dia encontrarmos com o Senhor face a face, sim ou não? Como você está hoje? Você está convicto de que você vai encontrar com o Senhor se Ele agora, num abrir e fechar de olhos, vier buscar a sua igreja? Faça essa reflexão agora, né? E é um momento para você aí refletir sobre isso, né? E ir buscando ali as respostas. O Senhor, Ele lhe dá a resposta do que Ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Ele falou, né? Olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas já nos dá ali, nós já fazemos uma reflexão, né?
Nós já fazemos um comparativo, melhor dizendo. Puxa vida, talvez o senhor tenha um bem que vale muito dinheiro para o senhor. Muito dinheiro. Sua conta bancária deve estar bonita, né? Mas o pastor Falcão deve amar a Deus mais do que essa conta bancária. Amém? Tá aí, vamos tirar do material, né? Vamos para a carne da nossa carne. Nossos filhos. Devemos amar a Deus mais do que a nossos filhos. Olha só isso. Hoje a Benaia me deu uma informação. Já vou compartilhar já aqui nesse exemplo, rápido com os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós amamos tanto os nossos filhos que nós não conseguimos moldá-los. Moldá-los não a nossa própria forma, mas a um caráter bíblico. A um caráter, sabe, de como realmente a Bíblia ela nos diz para fazermos. Aí a Benai falou: olha, Denis, isso aconteceu na igreja do irmão esses dias, que as crianças estavam brincando lá fora, aí estavam brincando com um tubo de soprar, sabe, uma bolinha no outro. Aí o que aconteceu? Criança correndo, brincando, tropeçou, o tubo entrou na garganta da criança. Sabe, só que é interessante. Não foi na nossa igreja. Graças a Deus. Mas eu digo isso, irmãos, desde uma festa que nós tivemos lá na Rua da Paz. Teve um pastor que ele foi começar a pregar, ele disse assim, a primeira coisa que ele fez, acho que foi convite do pastor de Lábio, se eu não me engano: pais, segurem essas crianças. Vocês lembram disso? Quem estava lá lembra da treta. Primeira coisa, né? E a gente já fica meio... porque eu pelo menos, eu fico triste com essas coisas. Porque tem coisa que a gente não precisa passar por isso, né? Porque nós vemos na palavra de Deus todo esse cuidado. Todo um cuidado com o culto a Deus, com as coisas de Deus. Não, mas o meu filho, ele... não posso dizer não, meu filho. Aí tá aí, irmãos. Eu sou de um tempo ainda que o meu pai, ele me dava uma gravata e eu assistia o culto. Está entendendo? Mas estamos aqui hoje, nós somos desse tempo aqui, estamos aqui hoje, olha, engravatados. Eu lembro do pastor Lauro falando, irmão, o pastor Lauro é professor. Para que os alunos do pastor Lauro estejam assistindo isso agora. Mas o pastor Lauro falou: olha, eu sou professor, e olha esse futuro dessa nação pelos meus alunos aí, meu Deus do céu. Nós também temos que tomar esse cuidado com o futuro da nossa igreja, dos nossos filhotes, daquilo que nós amamos. Deus, um zelo com a obra de Deus. O culto a Deus, irmãos, é a Deus, é o eterno, é aquele que pode mudar a minha e a tua vida. Sabe? E aí às vezes o pregador, ele está aqui, ele fica, meu Deus, dá para ouvir o que está acontecendo lá do outro lado aqui. Ele fica... É uma coisa que nós temos que aprender no livro dos outros. Está cheio de vergalhão aqui, irmãos. Cheio. E eu tenho dito, cuidado com as crianças correndo e brincando aqui nesse vergalhão. A igreja está em obra, né? Depois que terminar a obra, beleza, glória a Deus, aleluia. Amém? Então vamos ter esse cuidado. Porque o que está em jogo é a vida eterna. É a vida eterna. Sabe? Então não adianta a gente depois querer, dos 18 anos, querer dar uma Bíblia para os nossos filhos. Depois que eles estiverem com 18 anos, eles não vão pegar, irmãos. Dificilmente, na verdade, vão pegar. Por quê? Porque você tem que ensinar a criança no caminho, não o caminho. É no caminho que elas devem andar. E às vezes ensinar no caminho tem a ver com você dizer sim e dizer não. Você ir moldando, olha, culto é o culto. De vez em quando o Mateus, ele fala disso. Irmãos, ei, parou, cessou. Né, Mateus? De vez em quando, mas por quê? Porque está muito conversado o negócio. Está muito conversado, não é pouco. Às vezes não se espera nem o final do culto para se matar a galinha. Se mata no meio do culto mesmo. Mas o culto já começou desde a oração. O irmão, ele chega atrasado e aí ele vai saudando os irmãos e vai atropelando o culto todinho. E quem está aqui na frente pregando, ou dando uma palavra ou cantando, que se vire.
para chamar a atenção de Deus para esse lugar, para que Deus opere, fale com o irmão. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Ainda não entrei na pregação não, tá, irmãos? Esses 15 minutos aqui é só para dar um... O Senhor fala, o que você está lendo aí? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, tudo que tu imaginar de legal, de bom que tu tem, coloca Deus em cima disso daí. E aí as atitudes, foi falado disso, daqui a pouco eu vou falar de ações, que João vai falar disso, né? 1 João vai falar disso no capítulo 3, que nós não devemos amar só de boca. Eu digo que eu amo, mas eu dedico mais tempo fazendo isso, mais tempo fazendo aquilo, em detrimento a um pouquinho de tempo no dia, ou um pouquinho de tempo no mês, ou um pouquinho de tempo na semana para as coisas de Deus. Eu estou amando só de boca. Né? Lembram do pessoal lá? Meditem de dia e de noite. Era Josué, melhor dizendo, né? Medita aí, quer ser bem sucedido de dia e de noite, né? Para que você seja próspero, para que você tome decisões acertadas, para que dê tudo certo na tua vida. Aí a gente negligencia isso, começa a entrar um monte de coisa que não deveria entrar na nossa vida, problemas que a gente não sabe resolver, situações adversas, e vira um caos. Por quê? Porque o inimigo não dorme. O inimigo, ele não vai. Tema do domingo passado. E o tema desse domingo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou como a mim mesmo. A ti mesmo. Como você tem amado o próximo? Isso daí é um pré-requisito para vida eterna. É um pré-requisito para herdar os céus. Amar o próximo. E como eu disse, hoje nós vamos tratar sobre esse próximo que é nosso chegado. Sabe, eu lembro de Jesus, por exemplo, tratando com os discípulos. Sempre que os discípulos, ele tinha alguma dificuldade sobre algum assunto, Jesus ia lá e dava a advertência. Sabe? Aqueles que acreditavam em Jesus, né? Estava passando por alguma dificuldade, Jesus não media esforço para suprir suas necessidades. Aquelas pessoas que estavam ali com Jesus somente, sabe, de uma maneira superficial, Jesus também deu a dica para eles: olha, vocês estão aí querendo só o pão que alimenta, vocês precisam correr atrás das coisas realmente do céu. Então muitas situações, você lembra daquelas duas mulheres que foram ouvir a palavra de Deus? Jesus chegou numa residência e a outra estava lá, sabe, querendo saber das coisas de Deus. Aí, Senhor, a outra chegou lá: Senhor, manda que a fulana me ajude aí. Entendeu? Aí Jesus deu a dica para ela: olha, ela pegou a melhor parte. Ela pegou a melhor parte, porque tem gente, irmãos, que é muito cuidadoso com as coisas da vida secular e pouco cuidadoso com as coisas de Deus. Sabe, era Deus que estava ali. Era o dono da obra. Era o homem que tinha todo o poder nos céus e na terra. Sabe, e o pessoal diz: isso é fundamental para o ser humano, discernir o que é prioridade. O pastor, agora falando disso, pastor Odilavson, tem um tempo do lazer, irmãos, na nossa vida. Tem ou não? Claro que tem. Precisamos disso, é necessário. Todo mundo fala disso, os pastores especialistas em casamento, em liderança, todo mundo fala que o ser humano, ele precisa ali tirar, né, um tempo para ele. O pastor da nossa igreja, ele fala se o pastor é um bom pastor. O pastor da nossa igreja, ele fala se o pastor é um bom pastor, ele precisa tirar 30 dias. O pastor não fala disso, né? Precisamos, né, de um tempo zen, mas é de um tempo, irmãos. Nós não podemos fazer disso uma prática de vida e um maior barato assim da obra. É muito grande, são poucos aqueles que estão ali dispostos a realmente trabalhar na seara. Mas se todos se imbuírem da missão, se todos ali resolverem dar a sua ajuda, irmãos, vai ficar muito mais leve. A obra, ela vai prosperar de uma forma mais rápida. E com certeza nós vamos estar ali agilizando a vinda do Senhor. Não tenho dúvida disso. Se é o que realmente nós queremos, é ver o Senhor face a face. Então vamos dessa agilizada, né? Vamos dessa trabalhada. Vale a pena, irmãos.
Muitos irmãos enfrentam ou têm algum conflito, né? Entre irmãos, entre cônjuges, conflitos. Você precisa liberar perdão. Por exemplo, a solução para o divórcio é o perdão. Não é um juiz de paz, né? É o perdão. Obviamente, né? Quando ambas as partes estão dispostas a estarem juntos. A conciliação. O que infelizmente muitas pessoas têm buscado? Tem buscado realmente aquele perdão, né, do homem, né? Eu te perdoo, mas você está limado da minha vida, né? Você nunca mais, né? Eu já disse isso, né? Imagine Jesus nos perdoando dessa forma. Porque é isso que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala exatamente disso. Que nós devemos perdoar ou amar como Ele amou. Fazer como Ele fez. Viver como Ele viveu. Com muita sinceridade, obviamente, irmãos. Eu lembro de Pedro ali seguindo o Senhor. Jesus falando da sua morte. Jesus falando que Ele deveria passar pela crucificação. E Pedro falou o quê? De maneira nenhuma, Senhor. Não vamos deixar que isso aconteça. O Senhor é nosso chegado. Jamais. E Jesus, irmãos, como eu disse, sempre dando a dica na real. Porque ser amigo, ser irmão, não é você passar a mão no erro dos outros. É isso que nós também devemos fazer, essa diferenciação. A gente falou, não vai dar certo, vamos fazer, dá sim, olha, te ajudo aqui, ali, acolá. Mas, se você estiver fora dos trilhos, essa pessoa, ela tem por obrigação te dar um conselho. Nós temos essa função, como amigos e como irmãos, de nos orientarmos. A Bíblia fala muito disso, que nós devemos nos admoestar uns aos outros, nos aconselhar uns aos outros, para que nós possamos, aí sim, prosseguirmos no caminho correto. Eu entendo muito com essa parábola uma coisa que é bem interessante. O Senhor fala assim, no finalzinho dela, Ele fala assim: quem foi o próximo daquele homem? Aí o perito na lei diz assim: óbvio, foi aquele que se compadeceu dele. Hã? Perito na lei, imagina o cara que é perito, ele com um vozeirão. Eu não tenho essa voz. Hã? Óbvio, foi aquele que se compadeceu dele. Mas eu acredito que aqui há algo crucial para nós. Muitas das vezes nós fazemos a seleção de quem é ou não nosso chegado. Sim ou não? Veja bem, os dois primeiros que passaram, empenhadas em ajudar, em fazer, em socorrer, aqui já fica, né, uma cobrança para nós, para todos nós. Hã? Eu lembro um dia desse, irmãos, de um pastor que fez uma coisa de louco. Para os dias atuais foi uma coisa de louco. Hospedou alguém na... Alguns hospedaram anjos. Nos dias de hoje, perigosíssimo. Perigosíssimo. Contudo, queridos e amados irmãos, aqui que está a graça em ser participante da graça. Porque o nosso Deus, Ele nos supre. O nosso Deus, Ele nos dá respaldo. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo de Deus, Ele vai acusar, irmãos, quando é de Deus e quando não é. Porque nós não estamos tomando decisões aleatórias. A igreja do Senhor Jesus tem que entender que ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E eu lembro, foi lido aqui, acho que o pastor Falcão fez questão de ler 1 Coríntios capítulo 13. Que vai falar, pastores, exatamente das virtudes da igreja, das 3 virtudes da igreja. Vai falar da esperança, da fé e do amor. E o maior dessas 3 é o amor. Porque nós temos a rica esperança, como já disse, de vermos o Senhor face a face. Mas quando nós vermos, a esperança vai findar. Nós temos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A certeza daquilo que se espera. Mas a fé também naquele grande dia vai acabar. Naquele grande dia vai permanecer simplesmente o amor.
de Deus que se nós dissermos que amamos o nosso Deus e não amamos o nosso próximo, precisamos amarmos uns aos outros, queridos. E o amor é comparado ao amor de Cristo. O amor de Cristo foi um amor sacrificial, foi um amor de entrega, foi um amor de renúncia. Acredito que temos amado sim. Puxa vida, a igreja, como nós já dissemos, a igreja não parou nessa pandemia, os pastores não pararam nessa pandemia, a liderança não, por causa do amor. Mas eu aqui abro os olhos dos amados irmãos, nós devemos ter um cuidado, porque às vezes nós fazemos essa seleção, voltando para o que eu estava dizendo, essa seleção de quem realmente é nosso chegado ou não, porque o sacerdote passou de longe, o levita passou para o outro lado, mas o samaritano, aí eu não vou entrar no mérito da questão, porque são cenas do próximo capítulo, né? Que fala da divergência, da inimizade, mas o samaritano escolheu amar. E amor, agora sim, amor não tem a ver, irmãos, simplesmente com o sentimento, não é só sentimento. Demandação, vamos ver isso rapidamente. E eu recordo de algo aqui que eu coloquei no meu coração para fazer com os amados irmãos. Quem lembra de recitar aqui, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16? Quem lembra? Vocês lembram de recitar? Vocês são capazes de recitar isso agora? São capazes? Vamos lá? Porque Deus... Amém? Que tem... Tá, 1 João, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Tá bom? Só mudou o mesmo.